Você sabia que a célula produz gordura a partir de açúcares, mas não consegue produzir açúcares como a glicose a partir das gorduras? É isso mesmo. Entretanto, em alguns tecidos e órgãos, como o cérebro, por exemplo, nós só utilizamos a glicose como fonte de energia. Portanto, é necessário que a gente tenha quantidades de glicose suficientes na corrente sanguínea ou na forma de glicogênio estocado. Quando nós realizamos jejuns prolongados ou atividades físicas extenuantes e essa reserva de glicogênio ou a glicose começa a diminuir no nosso sangue, é necessário que o nosso corpo produza glicoses a partir de compostos que não são carboidratos. Se você quer saber mais a respeito desses assuntos, aprender bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que você assista essa aula até o final. Nesta primeira etapa a respeito da gliconeogênese, nós vamos aprender como que o nosso corpo produz glicoses a partir de compostos que não são carboidratos, não são açúcares. É isso mesmo. O processo químico por trás disso envolve reações inversas à da glicólise ou via glicolítica. Nós veremos em detalhes cada uma dessas reações do ponto de vista químico e bioquímico. Entretanto, o mais importante aqui é entender de fato o que é a gliconeogênese e qual a sua importância. Na introdução dessa aula, eu disse que nós produzimos ácidos graxos, gorduras, a partir de carboidratos, a partir da glicose, por exemplo. E isso é verdade. A gente consegue produzir ácidos graxos, juntar com glicerol e formar triglicerídeo a partir do excesso de carboidratos. Entretanto, as nossas células não conseguem quebrar esses ácidos graxos e converter em glicose. Mas a glicose no nosso sangue ela precisa se manter constante. E essa aula de gliconeogênese explica para a gente a importância de uma dieta balanceada, a importância de se ingerir todos os tipos de nutrientes, carboidratos, lipídios, proteínas e assim por diante, as vitaminas, os sais minerais, a água. Carboidrato em excesso vira gordura e é prejudicial, mas em quantidades adequadas fornece energia, fornece ATP para as nossas células realizarem atividade. O nosso sistema nervoso central, o cérebro, algumas partes do nosso corpo, como por exemplo os testículos, só utilizam a glicose como fonte de energia. E o nosso cérebro não pode ficar sem produzir ATP, não pode ficar sem energia. E ele gasta cerca de 120 gramas de glicose por dia. Se falta glicose na corrente sanguínea e a gente consome o nosso estoque na forma de glicogênio, é necessário que a célula contorne esse problema, gerando glicoses a partir de compostos que não são carboidratos. E é isso que a gente estuda aqui na gliconeogênese. Então vamos lá. A gliconeogênese é a formação de moléculas de glicose a partir de compostos não glicídios. O que são compostos não glicídios? Glicídios são os carboidratos, são os açúcares. Então a gente consegue produzir glicose, a nossa célula consegue converter outros compostos que não são carboidratos em glicose para que não falte glicose na corrente sanguínea e, consequentemente, não falte principalmente naqueles tecidos e órgãos que utilizam somente a glicose como fonte de energia. Os principais compostos que viram glicose são o piruvato, o lactato e o glicerol. Olha só,
Piruvato é o último composto que a gente estuda na via glicolítica, na glicólise. Mas o nosso corpo consegue produzir piruvato em outras rotas metabólicas. Lactato é gerado na fermentação lática. A gente produz fermentação lática, né? A gente realiza, na verdade, fermentação lática, produzindo lactato nos nossos eritrócitos, né, nas células do sangue, porque elas não possuem mitocôndria e obtêm energia apenas da fermentação lática, ou quando a gente realiza algum exercício extenuante em que o oxigênio não está chegando de forma adequada. E por fim, o glicerol, que é um álcool com 3 hidroxilas, é um triálcool que nós temos no nosso corpo, que é utilizado para se juntar a 3 ácidos graxos para formar o triglicerídeo ou triacilglicerol, que é a nossa fonte de reserva de gorduras que nós estocamos no nosso tecido adiposo. Então a gente não consegue produzir glicose a partir dos ácidos graxos de forma direta, mas a gente consegue produzir glicose a partir de um derivado dos triglicerídeos, que é o glicerol. Então hoje nós vamos entender como que a nossa célula consegue pegar o piruvato, o lactato e o glicerol, que estão ali, que foram gerados em processos metabólicos, e converter em glicose para que os níveis de glicose sempre fiquem em constância e em homeostasia, para que a gente possa continuar saudável e as nossas células continuem realizando as suas atividades. Mais importante nesse momento que entender o processo, o passo a passo que nós veremos, é entender o fundamento e a importância da gliconeogênese. Quando a gente entende por que isso é necessário acontecer, não responde simplesmente em bioquímica. A gente leva esse conhecimento para a nossa vida. Aqui a gente consegue entender que uma dieta equilibrada, mas que contenha quantidades nutritivas, que contenha quantidades suficientes de carboidratos, é tão importante quanto qualquer um dos outros nutrientes. O problema, eu sempre menciono, é o excesso ou a falta. Tudo precisa estar em equilíbrio e para isso é necessário que a gente consulte profissionais qualificados. Tudo bem? Então vamos lá. Para que a gente converta, e aí nós pensamos principalmente no piruvato em glicose, o piruvato, que é o último produto da via glicolítica, para ser formado a partir da glicose, ele passa por 10 reações sucessivas. Nós já estudamos isso na via glicolítica. Então, para transformar piruvato em glicose, é necessário que tenha também 10 reações. Entretanto, eu já mencionei aqui, algumas enzimas do nosso corpo são enzimas alostéricas. Elas têm controle alostérico para que as vias metabólicas consigam funcionar de forma homeostática e adequada, de forma fisiológica, para que não tenha problema. Se eu preciso de energia na forma de ATP, a glicose vai se transformar em piruvato e esse piruvato, nesse momento, não pode virar glicose novamente. O piruvato que vai virar glicose é o piruvato que está em excesso, que está excedendo e nós estamos, nesse caso, com falta de glicose. E aí a gente precisa repor caso a gente não se alimente naquele momento. Jejuns prolongados e exercícios extenuantes. Caso a quantidade de glicose esteja suficiente no sangue e estocado na forma de glicogênio, não será necessário produzir glicose a partir destes constituintes, a partir dessas moléculas. Mas se o piruvato, que está em excesso ali, que foi gerado por outras rotas metabólicas, ou que não foi utilizado para gerar acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs, e a glicose está caindo, a célula recebe um sinal, principalmente as células do fígado. Esse processo de gliconeogênese acontece principalmente no fígado, e ali o piruvato será convertido em glicose. Só que algumas reações da via glicolítica liberam tanta energia que são irreversíveis. Eu mencionei isso na aula de glicólise.
Volte nessa aula se você está confuso. São 10 reações. Das 10 reações, 3 delas são irreversíveis. Então, para voltar o piruvato até glicose, 3 reações enzimáticas da via glicolítica não conseguem fazer o retorno. Então, é necessário que a gente faça um contorno dessas 3 reações, desses 3 processos. E nós vamos estudar eles aqui aos poucos. Bom, então a primeira coisa é lembrar que o piruvato, quando ele é gerado a partir da via glicolítica e da fermentação lática, ele fica disponível no citoplasma, no citosol. E alguns piruvatos, principalmente aqueles gerados a partir de alguns aminoácidos, como a alanina, eles são gerados dentro da mitocôndria. Mas, de qualquer forma, se o piruvato estiver fora ou dentro da mitocôndria, o processo inicial, o contorno inicial acontece dentro da mitocôndria. Então, se o piruvato estiver fora da mitocôndria, ele precisa entrar. Se ele estiver dentro da mitocôndria, o processo vai ocorrer naturalmente. Tudo bem? Então, piruvato mitocondrial. O que acontece primeiro aqui? O piruvato, ele precisa chegar até fosfenolpiruvato. Na reação 10, o fosfenolpiruvato é convertido em piruvato. Então, a gente precisa agora, nesse momento, com uma reação em inverso, converter o piruvato até fosfenolpiruvato. Só que, para isso acontecer, a gente precisa de 3 enzimas aqui, uma dependente da outra. A primeira coisa que vai acontecer é que o piruvato vai ser convertido em oxaloacetato. Esse oxaloacetato é aquele mesmo composto que a gente estuda no ciclo de Krebs, que inicia o processo. O oxaloacetato é que vai ser convertido em fosfenolpiruvato. Então, por que tem que acontecer dentro da mitocôndria? Porque o oxaloacetato e essa enzima piruvato carboxilase estão dentro da mitocôndria. Para essa primeira reação, que depende dessa enzima piruvato carboxilase acontecer, é necessária a presença do piruvato, do bicarbonato. Esse bicarbonato é gerado no nosso corpo e ele vai ser a fonte de CO2, porque vai ser inserido aqui um CO2 no piruvato, e é necessário ATP. Isso mesmo, gasta energia nesse processo. Então precisa do piruvato, do bicarbonato, que é fonte de CO2, fonte de dióxido de carbono, o ATP. A piruvato carboxilase é uma enzima alostérica, ou seja, ela precisa de coenzimas para que ela possa estar efetiva, estar atuante. As coenzimas, nesse caso, vai ser a acetilcoenzima A e a biotina, que é a vitamina B7. Então, essa enzima precisa da vitamina B7 para converter piruvato em oxaloacetato. E precisa também do magnésio como cofator. Tudo bem? Então, a partir do momento que tem piruvato, bicarbonato, ATP dentro da mitocôndria, a piruvato carboxilase se ligou na acetilcoenzima A, no magnésio e na biotina, o piruvato é convertido em oxaloacetato. Observe que o piruvato tem 3 carbonos e o oxaloacetato tem 4. Esse CO2 aqui, veio do bicarbonato. Só que o oxaloacetato, que vai ser de fato convertido em fosfenolpiruvato, ele não consegue sair da mitocôndria. A mitocôndria tem 2 membranas, a membrana interna e a membrana externa. E ela precisa de transportadores específicos. Como o oxaloacetato não consegue passar, não consegue sair da mitocôndria, ele precisa ser convertido por uma segunda enzima no malato mitocondrial. O malato também faz parte do ciclo de Krebs. Então aqui, o oxaloacetato tem a ação, recebe a ação da enzima malato desidrogenase. Aqui é necessário um NAD reduzido. Então, esse NAD reduzido ele é oxidado. E na ação da malato desidrogenase mitocondrial, o oxaloacetato é convertido em malato.
Por que isso acontece, pessoal? Porque o malato possui transportador específico na membrana, nas membranas, na verdade, da mitocôndria. Convertemos, então, o malato mitocondrial, o malato sai da mitocôndria e vai para o citosol. Agora é um malato citosólico. Imediatamente, o malato é convertido em oxalacetato novamente. Por que esse processo acontece dentro da mitocôndria? Porque essas enzimas estão lá dentro. E o que nós estamos querendo aqui é converter piruvato em glicose. Olha só, aqui nós tivemos a oxidação do NAD. Para transformar o malato citosólico em oxaloacetato, a gente vai ter a redução do NAD. Então, o NAD oxidado, que nós já estudamos, passa a NAD reduzido mais hidreto. E eu coloquei um asterisco aqui, ó. Esse processo é um pouco confuso e parece estranho, mas a célula faz isso porque ela necessita desse NAD reduzido, que nós já veremos logo a seguir. Eu expliquei para vocês na aula de via glicolítica que a quantidade de NADs que nós temos na nossa célula é mais ou menos constante. O que vai mudar é quando o NAD está oxidado e quando ele está reduzido. Se a gente está com excesso de NADs oxidados e o processo precisa de NAD reduzido, a gente tem que reduzir esse NAD. Se os NADs estão muito reduzidos, a gente precisa reoxidar eles. No citosol, no citoplasma, os NADs reduzidos estão em pequena quantidade. Então, quando um malato sai da mitocôndria e é convertido em oxalacetato, a gente converte o NAD oxidado em NAD reduzido. E esse NAD reduzido ele vai ser utilizado. Então, é uma forma de controlar para que esse processo de gliconeogênese aconteça de forma satisfatória. Agora sim, nós voltamos a ter oxalacetato no citoplasma e o oxalacetato sim dá origem ao fosfenolpiruvato. Então, o oxalacetato gasta energia agora na forma de GTP. Essa molécula aqui também ela é rica em energia, é a guanina trifosfato. Por ação da fosfenolpiruvato carboxicinase, precisa de magnésio como cofator, e envolve um ΔG, uma energia livre padrão, de 0,9 kJ por mol. Essa energia livre padrão de 0,9 é do processo inteiro. Então, esse processo inteiro gera, ou é necessário, precisa de uma energia livre de 0,9. Ou seja, tem que fornecer. Por que isso acontece? Por que essa energia é tão baixa, próximo de zero? Porque gasta ATP e GTP no processo. E observe aqui o seguinte, eu sempre coloco em dobro, porque para a gente fazer a glicose tem 6 carbonos. O piruvato e o fosfenolpiruvato tem apenas 3. Então a gente tem que colocar as duas moléculas no processo unidas. Então tudo está acontecendo em dobro. Então, a gente precisa de 2 piruvatos e a gente vai gerar aqui 2 fosfenolpiruvatos, ok? Observe que de oxalacetato para fosfenolpiruvato, o CO2 que tinha entrado aqui, por meio do bicarbonato, ele sai de novo na forma de dióxido de carbono, que será colocado para fora pela expiração, pelo processo de respiração. O GTP que é gasto forma GDP, que é a guanina difosfato, perdeu um grupo fosfato, e gerou o fosfenolpiruvato. Observe, 1, 2, 3 carbonos. Esse grupo fosfato aqui, que eu representei da forma como ele se comporta realmente na célula, ele está inserido no carbono de número 2. Formamos o fosfenolpiruvato. Essa aqui seria a 10ª reação da via glicolítica, só que aqui está acontecendo invertido. A enzima que converte fosfenolpiruvato em piruvato é a piruvato quinase ou piruvato sinase. Só que essa enzima ela é irreversível. Ela não consegue converter piruvato em fosfenolpiruvato.
Por quê? Para que tenha controle das vias metabólicas, para que uma não choque com a outra. Porque se eu tenho piruvato e estou precisando de energia, o piruvato vai ser convertido em acetilcoenzima A, entrar no ciclo de Krebs e gerar energia na forma de ATP. Não é o mesmo piruvato que vai gerar ATP que a célula utiliza para gerar glicose. Então, as vias, elas têm controles alostéricos muito bem estabelecidos quando a pessoa está em homeostasia, quando a sua célula funciona de forma fisiológica. Tudo bem? No próximo quadro, a gente pega aqui do fosfenolpiruvato e vamos convertendo ele até chegar na dihidroxiacetona fosfato. Tudo bem? Eu sei que o processo pode estar parecendo um pouco confuso, mas é possível que a gente entenda. Primeiro, entenda o porquê que a gliconeogênese aconteça, qual a sua importância, e depois veja o processo aos poucos, repita ele, refaça esses processos para que você possa realmente entender. Tudo que está acontecendo de um composto, para outro por ação da enzima, aqui acontece invertido. Por exemplo, de fosfenolpiruvato até piruvato, a gente gera ATP. Para transformar piruvato em fosfenolpiruvato, gasta-se ATP. Então, esse processo ele é dispendioso mesmo, mas a célula precisa fazer isso porque está faltando glicose em locais que não pode faltar, como, por exemplo, o cérebro. Por isso que quando a gente fica muito tempo de jejum, a gente começa a ficar com a vista escura e começa a passar mal, porque se falta energia no cérebro, ele começa a falhar o funcionamento e a gente tende até a desmaiar, ok? Então, o fosfenolpiruvato, lembrando que são sempre duas moléculas, por ação da enolase, aqui sim a enzima é a mesma. Então, esse contorno que eu expliquei aqui, de piruvato até fosfenolpiruvato, ele acontece em 3 momentos apenas. As outras 7 reações, elas são reversíveis. O processo acontece tanto para a formação de piruvato, quanto para a formação de glicose. Então, essa enolase já é conhecida nossa da via glicolítica. Só que a enolase da via glicolítica converte fosfoglicerato, o 2-fosfoglicerato, em fosfenolpiruvato. E lá sai molécula de água. Aqui é o contrário, aqui entra molécula de água. Então, o fosfenolpiruvato recebe a molécula de água e é convertido no 2-fosfoglicerato. Observe que entrou uma hidroxila aqui e entrou um hidrogênio no carbono 2. Então, hidroxila com esse hidrogênio porque entrou a molécula de água. O ΔG, a energia livre padrão aqui, é de 7,5 kJ por mol. Tudo bem? Então, a enolase converteu o fosfenolpiruvato em 2-fosfoglicerato. Essa seria a 9ª reação que está acontecendo invertido. O 2-fosfoglicerato precisa ser convertido em 3-fosfoglicerato. O que vai acontecer aqui? O grupo fosfato que está no carbono de número 2, que eu demonstrei aqui, vai saltar para o carbono de número 3. Então, o 2-fosfoglicerato será convertido em 3-fosfoglicerato. Por ação da fosfoglicerato mutase, ela vai fazer uma mutação no fosfoglicerato, passando o grupo fosfato do carbono de número 2 para o carbono de número 3. Essa enzima também existe na via glicolítica, esse processo é reversível, precisa de magnésio como cofator e o ΔG livre envolvido é de 4,4 kJ por mol. Toda vez que o ΔG for positivo, é uma reação endergônica, significa que a energia precisa ser fornecida, ok? Essa seria a 8ª reação, só que está acontecendo invertido. O 3-fosfoglicerato agora é substrato da fosfoglicerato cinase. Então, essa fosfoglicerato cinase também é uma enzima reversível. Essa reação é a 7ª. A reação 7ª da via glicolítica transforma um 1,3 bisfosfoglicerato em 3-fosfoglicerato.
E nesse processo aqui tem a formação de ATP lá na via glicolítica. Aqui nós estamos fazendo o inverso. Nós estamos transformando 3-fosfoglicerato em 1,3-bisfosfoglicerato, ou seja, vai ter aqui que fornecer energia na forma de ATP. Aí ele aqui, ó. Então, o 3-fosfoglicerato ganha um grupo fosfato do ATP e é convertido no 1,3-bisfosfoglicerato. Essa molécula, este composto, tem um grupo fosfato que já estava aqui e ganhou mais um no carbono 1, por isso 1,3. Já tinha um grupo fosfato no carbono 3 e agora ganhou um grupo fosfato no carbono de número 1. Eu representei o grupo fosfato de forma condensada, OPO3, 2-, porque existe duas cargas negativas. Tudo bem? Nessa reação aqui, o ΔG livre é negativo, porque a reação é exergônica, libera energia, uma energia alta, porque tem a quebra de uma molécula de ATP. Tudo bem? Precisa do magnésio como cofator. Se ele não estiver presente, a enzima não funciona, ou seja, é uma enzima também alostérica. O 1,3-bifosfoglicerato ou bisfosfoglicerato é o substrato da reação da enzima sexta, que converte esse composto no gliceraldeído 3-fosfato. Então, o que aconteceu aqui? Olha só, na reação sexta da via glicolítica, o gliceraldeído 3-fosfato é convertido em 1,3-bisfosfoglicerato. E lá na via glicolítica tem a redução de um NAD. Então, os NADs oxidados que estão ali no citoplasma são reduzidos até NADH mais hidreto. Aqui acontece o contrário. Os NADs reduzidos vão sofrer oxidação e serem convertidos em NAD oxidados. Para que esse processo ocorra e não tenha o risco de não ter NADs reduzidos, foi gerado NAD reduzido nessa reação. Por isso que eu coloquei asterisco. Então, se não tivesse NAD reduzido na célula, nesse processo de contorno é gerado NAD reduzido. E esse mesmo NAD reduzido gerado aqui, ele pode ser usado nesse processo. Então, aqui está acontecendo uma reação também de oxidação e redução. O 1,3-bisfosfoglicerato, ele é oxidado, ele é reduzido até gliceraldeído 3-fosfato, enquanto o NAD reduzido é oxidado até NAD. Tudo bem? Então, passa a ser NAD mais aqui. O ΔG livre, a energia livre padrão, é de 6,3 kJ por mol. A enzima aqui é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Por fim, agora nós formamos duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Está tudo acontecendo em dobro. Uma das moléculas apenas do gliceraldeído 3-fosfato vai ser convertido na dihidroxiacetona fosfato. Vamos aos poucos. Na via glicolítica, nós temos a glicose que tem 6 carbonos e ela vai sendo transformada em compostos diversos até a quinta reação. Na quinta reação é gerado o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato. A dihidroxiacetona fosfato não consegue seguir o caminho. Então, na via glicolítica, a dihidroxiacetona fosfato, que é uma cetona, possui uma carbonila de cetona, é convertida em gliceraldeído 3-fosfato. Então, gera duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato que seguem a via. Aqui nesse processo, a gente vai precisar aqui usar um dos dois gliceraldeídos 3-fosfatos que foram gerados e converter um deles em dihidroxiacetona fosfato. Por quê? Porque até agora todos os compostos possuem 3 carbonos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que vai acontecer aqui da quinta reação em diante? O gliceraldeído 3-fosfato vai se unir à dihidroxiacetona fosfato e gerar um composto de 6 carbonos.
Então, nesse processo que a gente viu aqui até este momento, é a metade da gliconeogênese. Para a gente terminar de entender isso, eu vou gravar uma parte 2 para que não fique extenso demais. Então, lembrem-se para a parte 2. Na reação sexta, o NAD reduzido foi oxidado, o 1,3-bifosfoglicerato foi reduzido até gliceraldeído 3-fosfato. Olha só, ele foi transformado, perdeu o grupo fosfato e entrou hidrogênio. E transformou esse composto agora num aldeído. Esse aldeído tem duas moléculas aqui. Uma vai permanecer mesmo como gliceraldeído 3-fosfato e a outra delas, são duas, vai ser convertida em dihidroxiacetona fosfato, que é uma cetona. Essa cetona vai se juntar a esse aldeído e formar um composto com 6 carbonos que nós estudaremos na parte 2. Eu espero sinceramente que você tenha entendido este conteúdo, que ajude você no estudo e principalmente entender o fundamento da gliconeogênese e a sua importância. Eu estou batendo bastante nessa tecla, porque mais importante que o processo é entender a importância, inclusive para que a gente possa entender que não dá para ter uma dieta, por exemplo, muito restritiva de carboidratos, porque se falta carboidrato, é um nutriente extremamente importante que alguns locais do nosso corpo só utiliza esse carboidrato, geralmente a glicose, para gerar energia, e aí essa célula fica debilitada e não funciona da forma como ela deveria funcionar. Se essa aula chegou até você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Bons estudos!